Quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, ouvi a voz de trovão que dizia: Venha! Foi quando vi um cavalo branco. Seu cavaleiro empunhava um arco e usava uma coroa. E ele cavalgava como um vencedor, determinado a vencer. E depois dele vieram outros 3. Um que carregava uma grande espada, outro que empunhava uma balança e mais um, acompanhado pela própria morte. Os 4 cavaleiros do Apocalipse não devem ser temidos ou adorados. Eles revelam uma realidade importante do mundo em que vivemos. Por isso, o que precisamos é focar no Cordeiro e na sua palavra. Por trás dos rumores de guerra e da ameaça da morte, há um chamado de urgência para os filhos de Deus. Não é sobre um futuro distante, mas sobre um papel de profetizar a vida e a verdade hoje. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo de número 6. Diz assim, Apocalipse, capítulo de número 6. Os selos. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão, venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavalheiro empunhava um arco, ele foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Aqui foi a mensagem de domingo passado. O Cordeiro, Jesus, abre o selo, libera o cavalo branco e mostra, então, as Escrituras que ele não tem um poder em si mesmo. É dado para ele. É dado o arco, é dado a coroa. Então, isso fica claro que ele não é Jesus. Ele tem uma autoridade limitada no mundo e ele vai trabalhar, como todos os 4 cavalheiros, para demonstrar o que ele quer, mas não necessariamente o que ele é. Diz o texto que ele cavalga para vencer. Jesus é o vencedor. Ele não vai cavalgar para vencer. Ele é o vencedor. Mas os cavaleiros do Apocalipse, como eles querem mostrar algo que, na verdade, não vai ser pleno, como, por exemplo, a vitória da mentira que parece verdade, que é o caso do cavaleiro branco. Por isso que você vê no mundo, você já prestou atenção, quando o mal mente, ele é muito convencivo. Parece que é verdade. É essa figura do cavalo branco. Ele tem uma aparência de vencedor, porque ele tem um arco, ele tem uma imponência, ele cavalga firme, forte, para vencer. Mas ele não vai vencer, porque a mentira não vence, ela sempre perde. E agora vamos à mensagem de hoje, na sequência. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer, venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. O seu cavalheiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Que o Senhor aplique esta palavra no meu e no seu coração. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse e sua revelação para hoje nos traz uma verdade muito importante, que antes do fim nós temos as dores acontecendo do mundo. E uma delas, juntamente com a mentira que parece verdade do cavalo branco, é a guerra que parece que não tem mais solução no mundo. Quando a gente vê a situação do Líbano, a situação de Israel, muitos céticos até dizem, não tem jeito. Só que, como você viu no texto que eu li, não é esta a palavra final. Ele vai usar a guerra para tirar a paz do mundo, mas Jesus é a paz do mundo. Então, no meio de guerra, nós podemos olhar só a guerra pela guerra e nos desesperar, mas nós podemos olhar e nos mirar ao Cordeiro que abriu o selo e que está sob todo aspecto de guerra.
Aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque nós que lemos a Bíblia e cremos na palavra de Deus, temos uma palavra que nos diz que isso já iria acontecer. Em Mateus 24, verso 6, o maior sermão escatológico de Jesus nas Escrituras. Hoje à tarde, tire um tempinho, leia Mateus 24 todinho. Todo ele vai falar sobre o fim dos tempos, isto é, o tempo que estamos vivendo hoje. E destacando o verso 6, vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, vamos declarar junto? Mas ainda não é o fim. Então, guerras e rumores de guerra, exatamente a situação do mundo hoje. Muitas guerras acontecendo e alguns rumores de outras guerras. Por exemplo, a China falando que vai invadir Taiwan e tomar de volta a ilha. A Rússia dizendo que, se necessário, vai jogar uma bomba nuclear. Os Estados Unidos, por outro lado, dizendo que, se o Putin avançar, vai também jogar bombas nucleares. Então, nós temos guerras em curso e tem rumores de guerras piores no mundo. Então, os 4 cavaleiros do Apocalipse trazem essa revelação do mundo exato que nós estamos vivendo. Enganos e seduções no cavalo branco e hedonismo em erupção. Homens amantes de si mesmo. O texto que nós acabamos de ler nos mostra que há um poder limitado sobre o Deus desse século, Lúcifer, Satanás, que tem um limite de destruição, mas sempre debaixo da soberania e do poder de Deus. Os selos e a visão profética dos 4 cavalheiros e os seus 4 cavalos multicoloridos trazem revelações sobre esta realidade que antecedem a volta do Senhor Jesus e o arrebatamento da igreja. Aí você pode dizer assim, mas pastor, desde que isso foi escrito há 2000 anos atrás, está falando que vai voltar. Se você fizer uma leitura bem analítica do mundo que nós vemos, você vai ver que a humanidade enfrenta hoje situações que ela nunca enfrentou. De violência, de imoralidade, de guerras. Até as guerras conseguiram piorar de uma maneira terrível. Então, o homem se supera a cada dia. Quando a gente vê crime, essa semana, aqui no Brasil, um filho formado em medicina atropela a mãe intencionalmente para matá-la. Passa 8 anos numa faculdade e depois, num ato de, não conheço o contexto, mas de fúria, de revolta, mas, claro, de uma opressão demoníaca, atropela a mãe para matar. Então, além da violência, nós temos mais do que nunca hoje um ódio entre as pessoas e entre a família que ele é algo que nunca tivemos antes. E a quantidade, nós nunca tivemos tantos homicídios, nós nunca tivemos tanto suicídio, nós nunca tivemos tantas imoralidades de um jeito que se supera. Semana passada vocês viram aqui sobre esta questão declarada de um flerte e de uma normatização do culto demoníaco. Isso nunca foi tão comum em toda a história da humanidade. Então, os sinais se mostram a cada vez, as dores de parto estão cada vez mais intermitentes. Então, o 2º cavaleiro do Apocalipse, o Senhor da guerra, é tempo de profetizar paz em meio ao mundo de guerra dos homens. Estamos mais perto do que nunca e, por isso, os sinais escatológicos estão se cumprindo e tudo o que é profético acerca do final dos tempos está cada vez mais evidente. E não devemos ter medo e nem ignorar. Quando você sabe que está na sua casa, com a sua casa, com um risco de sofrer um roubo, um assalto, uma invasão, o que você faz na sua casa?
Você se equipa com segurança. Você certifica-se que a porta está trancada, se tem um alarme, certifica que ele está ligado, você ora e vai dormir, certo? Não é isso que a gente faz? Você não tem certeza se um ladrão vem invadir e se vai ter um roubo. Mas como você sabe que pode acontecer, você faz as duas coisas. Você se precave, você cuida, ora e vai dormir. Como Jesus ilustrou que a volta é como um ladrão que vem de noite, e foi justamente esta a ilustração que Jesus usou, de que um ladrão pode vir à noite e por vir, você, na dúvida se vem ou não, você vai se precaver, assim é com relação à volta de Jesus. A grande questão é muito simples. Se eu sei que tem um ladrão e ele vem para matar, roubar e destruir, e eu vou me precaver, cuidando, orando e cuidando da segurança. Se ele vier, o que vai acontecer? Eu estou preparado. Se ele não vier, o que vai me acontecer? Nada. Então, assim é acerca da volta de Jesus. Eu sei que existe esta realidade, eu vou me preparar. Se ele vier, eu estou pronto. Se ele não vier, não perdi nada. Só consagrei a minha vida e vou ganhar porque eu obedeci ao Senhor. Então, o diabo quer nos convencer de que você não precisa se preparar para a vinda de Jesus. Porque aí, esses sinais vindo, você, o que acontece? Te pega despreparado e você acaba se deixando levar pelas seduções de Satanás. Mas se você é um cristão que crê na Bíblia, que crê na revelação do Apocalipse, que sabe que o mundo por si está de mal a pior, você começa a proteger sua mente, o seu coração, a sua casa, a sua vida. E se Jesus volta amanhã, você está preparado para ele hoje. Amém? Preparado para seguir com Jesus e refutar as mentiras de Satanás, do cavalo branco, do cavalo vermelho, do cavalo preto, do cavalo amarelo. Então, sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, vamos dizer juntos, porque já a vinda do Senhor está próxima. Então é isso que temos que ter. Está falando aqui para a gente ter medo? Para a gente ficar desesperado? Não, igreja da cidade, ser paciente, porque temos que esperar. Seja forte, cuidar do coração, porque a vinda do Senhor é próxima. E como diz Apocalipse 1:3, feliz é aquele que lê as palavras desta profecia, e feliz daqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo do Senhor está próximo. Então, o livro do Apocalipse, escrito por João, sobre revelação de Jesus Cristo na ilha de Pátimo, é uma revelação profunda sobre o futuro e a consumação do plano de Deus. A palavra Apocalipse já significa revelação. A palavra Apocalipse, inclusive, ela não é a que é usada na língua inglesa. Na língua inglesa, o livro de Apocalipse que usamos em português chama Revelation. Então vamos lá, o segundo cavaleiro do Apocalipse, que é o cavaleiro vermelho. Tempo de profetizar paz em meio à guerra do mundo dos homens. Coloca aí para mim alguns destaques, preste atenção, todas essas matérias, todas, são guerras que estão acontecendo hoje, não é no passado. Todas. Confronto no norte da Etiópia deixaram mais de 50 mil deslocados. A Etiópia vive hoje uma crise humanitária das piores desde a década de 80. Afeganistão, 2 anos após a volta do Talibã, as mulheres estão sendo completamente apagadas. Tem vídeos pela internet de mulheres sofrendo espancamento e apedrejamento em praça pública. Já não podem ir para a escola e para a faculdade mais. E o país quer entrar no BRICS. Iêmen, guerra no país árabe provoca desastre humanitário. Conflitos se intensificam na fronteira entre Mianmar e Tailândia, um outro lugar de barril de pólvora.
Em um ano, guerra de Gaza, Israel diz que 782 soldados morreram, soldados israelenses, e Palestina teve 42 mil mortos. Esses números, eles são, naturalmente, do próprio Ministério de Gaza, então não se sabe exatamente como, mas é uma tragédia humanitária, independente dos números, para com, em especial, civis, crianças e mulheres. Cansados de guerra, a violência do grupo M23 na República Democrática do Congo, depois que foi dividido entre o Congo com uma guerra civil. Sudão chega ao limite com o agravamento da guerra civil. A população da Ucrânia diminuiu, 8 milhões de pessoas saíram do país. Imagina os problemas oriundos disso para as famílias, para as cidades. 8 milhões de pessoas, quase um estado, uma cidade de São Paulo inteira. Atentado em praia da Somália deixa 52 mortos e 63 feridos. Moçambique, temos conversado com o nosso missionário Flávio, desde que alcançou a autonomia de Portugal na década de 70, Moçambique é liderado por um único país, por um único partido, um partido comunista, que ele não deixa eleições livres acontecerem, ele deixa uma eleição fake, deixa o candidato se candidatar, mas arruma alguma coisa para na hora dizer que foi o candidato deles que ganharam. E aí, de vez em quando tem eleição, como aconteceu essa semana, a população reage. Mas como que uma população com paus e pedras vai reagir contra um exército armado pela Coreia do Norte, pela Rússia, pela China? E aí, de novo, é sufocado. Eu vi imagens que os nossos missionários enviaram, terríveis, de jovens de 18 anos, mortos pelas ruas, com pedra nas mãos, mas mortos com tiro de fuzil. Então, tudo isso mostra, guerra na Síria, chega a mais de 507 mortos em 13 anos. 13 anos de guerra. Você consegue imaginar que é uma guerra de 13 anos? Queridos, tudo isso aí está acontecendo hoje. Tudo isso é realidade que está descrita nas Escrituras, que em Apocalipse capítulo 6 diz que o cavaleiro vermelho, o Senhor da guerra, saiu pelo mundo, diz o texto, e lhe foi dada uma espada, no sentido de que era a arma bélica do tempo em que Apocalipse foi revelado. Então, esse é o mundo que nós vivemos. Isso não é coisa do passado, é coisa de hoje, mais forte do que nunca. É claro que se houvesse interesse, essas guerras iriam cessar, mas tem interesses escusos de dinheiro, de poder, de matança mesmo, a morte pela morte. Então, analisamos a abertura dos selos, que o Senhor revela que nos finais dos tempos o Cordeiro iria abrir o selo e mostrar o que estava acontecendo. O Senhor da guerra, ele age por ação do inimigo, debaixo de uma soberania divina. O ato de tirar a paz da terra é uma consequência do pecado humano e dos conflitos que nascem no coração corrompido do homem, por poder, por dinheiro. A imagem do cavalo e o seu cavaleiro revelam a luta e o sofrimento da humanidade, que está mais forte do que nunca. Basta olhar em volta, como vemos as notícias, para ver a situação do mundo. E as verdades das Escrituras, então, mostram a soberania de Cristo diante de tudo isso, mas mostram também a dor da humanidade. Então, diante da revelação do Cavaleiro Vermelho, o Cavaleiro da Guerra, nós cremos, em primeiro lugar, que Jesus Cristo, Rei da Paz, triunfará sobre o cavaleiro da violência. Em Apocalipse 6, verso 4, o cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra, para fazer os homens se matassem uns aos outros. Então, é terrível, mas sabemos que existe um plano em curso, fruto do mal que está no mundo, Satanás,
com o seu 1/3 de anjos caídos, que através dos corações corrompidos, do desejo do ódio, da ganância, do amor ao poder e ao dinheiro, o diabo encontra poder para colocar o seu cavaleiro vermelho para agir. O cavalo vermelho, possivelmente, o vermelho remete-se a sangue, remete ao ódio, à divisão, à violência, às guerras, e o seu objetivo é assassinar o maior número possível de pessoas. Porque o diabo sabe que ele perdeu. Ele só não sabe de quanto. Então, como ele não pode fazer nada contra Deus, quanto mais assassinar criança por aborto, quanto mais assassinar crianças vítimas civis de guerras e bombardeio, quanto mais assassinar soldados dos dois lados, o diabo está rindo porque o seu cavaleiro está conseguindo o que foi dado de permissão para ele. Quando o homem volta-se para o Senhor, com certeza isso não vai acontecer. Por exemplo, se você tem um governo, por que esses países todos estão em guerra e matando o seu próprio povo? É porque Deus mandou matar? Não. É porque o diabo tem um poder ilimitado? Não. É porque o coração dos governantes desses países está na mão de Satanás, cumprindo o plano do cavalo vermelho. Então, por isso que quando o homem volta-se para Deus, estanca tudo isso. Aquele velho princípio de que se você matar pela espada você morrerá. Então, João 14, 27, Jesus mostra quem ele é. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá, não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Agora, o Brasil também vive um estado de guerra. Os nossos números de assassinatos são imensos. Nós não temos uma guerra civil, nós não temos uma guerra declarada, mas o que hoje é um problema. Número 1, eu fiz uma enquete no meu antigo Twitter esses dias, qual é o maior problema dos brasileiros, e eu coloquei 4 opções, e segurança pública apareceu em primeiro, porque todo mundo sabe que nós estamos vivendo um estado de guerra urbana entre narcotráfico e sociedade civil. E o narcotráfico vai enfiando os seus tentáculos no poder judiciário, na polícia e assim por diante. Os policiais que escoltavam o empresário corrupto, delator, lá no aeroporto de Guarulhos, já estão presos. Então, de novo, às vezes reclamamos da corrupção no governo, mas não haveria corrupção se não houvesse sociedade civil também corrupta. Por que há corrupção? Porque tem empresários corruptos, porque tem forças armadas corruptas, porque tem juízes corruptos, porque tem polícia corrupta. Porque a corrupção é um problema do pecado e está em todos os meios da sociedade. Jesus não é isso. Jesus é a paz encarnada e por isso seguimos Jesus. Não tenham medo. Eu sou a sua paz. Então não revide, querida igreja da cidade. Essa semana você pode ser chamado para a violência. No trânsito, no mercado, no shopping. Você tem que ter cuidado. As pessoas elas estão a ponto de explodir. Temos um pós-pandemia. As pessoas estão tensas. Então é família matando família, é irmão matando irmão, é briga no trabalho, é um esporte, um simples jogo de bola pode acabar em assassinato. Então, o fruto da justiça vamos ler isso juntos, Tiago 3,18. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Não entre numa bola dividida, não entre numa briga de trânsito, não queira bancar uma de machão, porque a sua vida é preciosa. O Deus da paz está com todos vocês, diz Paulo em Romanos 13, 15, 33. Então, o apóstolo Paulo registrou essa profecia, e é o que nós cremos, e por isso nós não vamos revidar na força do braço, e nem vamos revidar
morte por morte, guerra por guerra, vingança não está no nosso papel. Vamos ler juntos? Romanos 16, 20. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Amém? Cremos nisso? Aleluia. Então nós não vamos revidar mal com mal, espada com espada, guerra com guerra, grito com grito mais alto, porque o mundo está assim, é um fato, no Brasil e nas nações, mas acima de tudo vem a nossa fé. Breve, o Deus da paz, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que abriu o selo, ele colocará Satanás debaixo dos seus pés. Nós cremos nisso, confessamos isso, professamos isso e esperamos essa verdade. Então não cabe a nós como cristãos, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus, agir com vingança. A vingança pertence ao Senhor e não a nós, não é um papel para nós. Então esta é a primeira verdade com relação ao cavalo vermelho, e da nossa parte é tempo de profetizar paz em meio à guerra, reafirmando que Jesus Cristo, que é o Rei da paz, triunfará sobre o cavaleiro da violência. Toda violência será terminada em nome de Jesus. 2. Diante da revelação do cavaleiro vermelho, o cavaleiro da guerra, nós cremos que a espada do Espírito prevalecerá nas batalhas. Apocalipse 6,4, e foi-lhe dada uma grande espada, não é pequena, grande espada. Espada aqui lemos com drones, tanques de guerra, caças de guerra, navios submarinos e armas de todo tipo. Óbvio que naquele tempo, você está falando de 21 séculos atrás, não tinha arma de fogo. Qual era a grande espada? Era o que João conseguiu discernir naquela visão do Apocalipse, porque na cosmovisão dele não tinha armas de fogo. A grande espada dada ao cavaleiro simboliza não apenas a guerra, mas a autoridade para infligir destruição. Este poder implica que a luta vai além das batalhas físicas, mas trata-se também de uma batalha espiritual. E a paz e a harmonia são constantemente ameaçadas. Por isso, Jesus disse em Mateus 26, 52, guarde a espada, pois todos que empunham a espada, pela espada, morrerão. É uma questão de tempo. Nós temos que ter outra espada. A nossa espada é a espada do Espírito. Leia comigo Efésios 6,17, porque essa eu tenho e você tem. E essa é a que prevalece nesses 21 séculos. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O Senhor da guerra neste mundo veio para matar e destruir. Desde a queda do homem até os dias atuais, a história está repleta de guerras e conflitos. Mas você pode ver, todos os grandes ditadores do mundo e senhores da guerra que assumiram o papel do cavaleiro vermelho morreram também. Reis, ditadores, políticos, homens da guerra, que com a guerra se levantaram, com a guerra caíram. Mas aqueles que empunham a espada do Espírito permanecem. E mesmo que morram, o seu legado continua. Como o pastor batista do sul dos Estados Unidos, em Atlanta, Martin Luther King, fez uma revolução e mudou o seu país, só com essa espada. A espada do Espírito, mudando a situação de guerra entre os homens, discernindo que é uma guerra espiritual, a questão do racismo e do ódio. Diante da revelação do cavaleiro de guerra, nós cremos que Cristo é triunfante sobre toda e qualquer batalha espiritual. Jesus Cristo é o vencedor.
Efésios 6,13. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer, o que, igreja da cidade? Inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, com a armadura de Deus, em Efésios capítulo 6. Então, além do aspecto físico, toda a guerra tem por detrás um aspecto espiritual em jogo. A palavra de Deus nos lembra que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas contra principados, potestades e forças espirituais da maldade. Então, em Efésios 6,12, nos fala que a nossa luta não é contra pessoas. Por isso você não deve guardar vingança, porque ali por detrás tem uma ação de um espírito maligno, mesmo que está sob o cavaleiro vermelho. Vi o céu aberto e vi, então, e nós temos que ver essa visão aberta no mundo espiritual. Não ver só o óbvio, igreja da cidade. Queridos irmãos e irmãs, tudo se discerne espiritualmente. Vivemos num mundo que o ser humano não é um ser simplesmente humano que tem uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais que têm uma breve experiência humana neste mundo presente. Então, da mesma maneira que o diabo vem para destruir, Deus nos dá a armadura para lutarmos esta batalha, que é a armadura do Espírito. Então, diante disso, não é contra carne ou sangue, principados, potestades ou forças espirituais. A nossa luta não é contra pessoas. Você pode dizer isso comigo? Nossa luta não é contra pessoas. Então, fuja dessa em época de eleição. Ah, fulano é disso, fulano é daquilo, é de direita, é de esquerda. Nossa luta é contra poderes e autoridades, contra dominadores do mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. São pessoas. Por detrás de bandeira tem pessoas, por detrás de movimentos tem pessoas. Tenha ódio dos espíritos malignos, mas ame as pessoas e sabe separar isso. Quarto e último, Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Pode dizer isso comigo? Jesus Cristo é a nossa esperança de redenção eterna. Apocalipse 19:11. Vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chamava Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Agora sim, o cavalo branco de Apocalipse capítulo 6 não é Jesus. Ele era um espírito maligno que saiu para enganar. Até com a sua cor engana muito, não é? Mas agora não. Em Apocalipse 19, eis que vi um cavalo e um cavaleiro branco. Esse sim é diferente. Olha a descrição dele. O cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga com justiça. Então a esperança e a redenção estão sempre em Jesus, o nosso fiel cavaleiro. Mesmo em meio a um cenário tão desolador, é vital lembrar que a mensagem do Apocalipse não é uma mensagem de medo ou desespero, mas é uma mensagem de fé e de esperança que aponta para a soberania de Cristo e para preparar os santos. Não tenha medo de ler o Apocalipse. Tenha medo de quem interpreta errado o Apocalipse. Fuja deles. Mas leia o Apocalipse sob oração e ouça mensagens como essa. Vai te encher de fé e de esperança, porque mostra um Cristo que é rei, que tem um trono, que tem um cetro, que é soberano, que vive, reina, governa e breve voltará, e Satanás está debaixo dos seus pés. Então, ao final, as promessas se cumprirão, aleluia, e ele restaurará todas as coisas. Cristo é o vencedor, Satanás é o perdedor. Cristo é o rei vencedor, e com ele todos nós vencemos. Os cristãos vencem, os verdadeiros vencem, a igreja vence. Então, Romanos capítulo 8, 37 e 39, nesta manhã, como um cântico de vitória,
Ore isso comigo e declare com fé. Há poder em declarar a palavra de Deus. Quando liberamos a palavra de Deus em nossa boca ao mundo visível, é como uma espada que sai para destruir sofismas, destruir engano. Mas em todas essas coisas somos o quê? Mais que vencedores. Por meio de quem? Daquele que nos amou. Pois estou o quê? Convencido que nem a morte trazida pelo Cavaleiro Vermelho, nem anjo, nem demônio, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar de que, igreja? Do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ao ler isso, declaramos a soberania de Deus, porque é isso aqui que vai prevalecer. Em Apocalipse 6:34, vemos essa situação, que é breve, que é momentânea, que é limitada, porque nenhuma autoridade dada ao diabo, ela é eterna. Ela é limitada. E ele tem limite para agir nesse mundo. E todo aquele que permanecer fiel ao Senhor e crendo no Senhor, vencerá todo o poder limitado de Satanás. Porque o Cordeiro prevalecerá, a esperança da fé prevalecerá, e tudo ficará debaixo dos seus pés. Então, querida igreja da cidade, os dias são maus. Não diga que os dias são bons se os dias são maus. Mas vamos levantar com a cabeça erguida e caminhar, porque somos mais que vencedores. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, porque a vinda do Senhor está próxima. Pode ser hoje, pode ser esta semana, os sinais estão evidentes, os cavalheiros do Apocalipse vão caminhar no meio da guerra, mas eu e você temos que caminhar sabendo de que, por mais que, como nessa imagem aqui, mostra que ele cavalga como um vencedor, ele não é. Porque todo ódio, todo mal trazido pelo Senhor da guerra perecerá. Porque Cristo Jesus, o cavaleiro da paz, o real cavaleiro branco, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Você crê nisso? Coloque a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Rei da paz, proteja a minha vida, proteja a minha casa, proteja a minha descendência, guarda a minha igreja para a volta do Senhor Jesus. Eu reafirmo e confesso que Tu és o Rei dos reis, Senhor dos senhores, e breve voltará, e eu estarei pronto para Te receber. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender.
Mas agora você ouviu esta palavra e você quer, de fato, ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho, pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe.